houve a confluência de ameríndios, europeus e africanos para formar o povo brasileiro. A mistura dessas diferentes origens não é só genética, mas é também espiritual e cultural. Dessa sementeira humana nasceu uma nação unificada, certa e segura de sua própria identidade nacional. Uma gente que, já não sendo índia, nem afro, nem europeia, é uma coisa nova nesse mundo. É a conclusão do antropólogo mineiro Darcy Ribeiro, certamente uma das pessoas que mais pensaram sobre o nosso país. Os estudos científicos mais recentes concluíram que o estado de Minas Gerais é o lugar, no Brasil, onde esta mistura é mais equilibrada. Europeus, africanos e índios contribuem em partes iguais para formar o jeito mineiro de ser. Os primeiros brancos a se instalar em Minas Gerais foram os portugueses. Deixaram sua marca nos conjuntos barrocos das cidades construídas na época da mineração, na valorização da cultura letrada, na religiosidade, nos costumes, na culinária, na composição da população e em muito da maneira de ser dos mineiros. Boa parte dos portugueses que chegaram no século XVIII vinham ocupar postos na administração civil e militar e no clero. A maioria era de pobres, atraídos pelas possibilidades de enriquecer na economia mineradora. Chegavam movidos pelo desejo de melhorar de vida e conquistar uma boa posição social. Não eram bons mineradores, dedicavam-se mais ao comércio dos produtos consumidos na região. Muitos dos homens portugueses emigraram solteiros e tiveram filhos na nova terra. No século XVIII, a população de Minas era uma mistura complexa de imigrantes brancos recém-chegados, brancos nascidos aqui, mestiços, índios e escravos vindos da África ou nascidos em cativeiro. No século XIX, a presença de novos estrangeiros enriqueceu ainda mais nossa identidade regional. Eles interferiram na paisagem local e modificaram o cotidiano das pessoas que estavam enraizadas no território mineiro. Governo e homens de negócios de Minas se preocupavam desde a independência com a ocupação do vasto território da província e a falta de braços adequados para a grande empreitada que isso significava. Na busca de alternativas ao trabalho escravo, cada vez mais questionado social, política e economicamente, ações de colonização e imigração pareciam soluções viáveis. A imigração alemã começou com 2 projetos empresariais. A Companhia de Navegação e Comércio do Mucuri, no nordeste do estado, trouxe colonos para trabalhar nas obras de abertura da via de navegação e estradas que fariam a ligação entre a região e o litoral. A Companhia União e Indústria de Juiz de Fora trouxe técnicos em construção de pontes, mecânicos, ferreiros, operários e outros profissionais para as obras de melhoria do sistema viário entre a Zona da Mata e o Rio de Janeiro.
Na grande migração para as minas, iniciada com a busca alucinada por ouro e outros minérios, provavelmente 1 milhão de negros escravizados, desembarcados nos portos da Bahia e do Rio de Janeiro, foram trazidos para cá, para viver e, em muitos casos, morrer em busca dos minerais preciosos. Os africanos deportados para o Brasil como escravos pertenciam a diversos povos, com culturas e histórias muito diferentes. Apesar disso, aqui eram identificados por nomes genéricos, que não correspondiam à sua origem étnica, mas sim aos portos africanos nos quais eram embarcados. Os negros Mina eram chamados assim por terem sido embarcados na costa da mina, ou costa do ouro, ou costa dos escravos. Os negros Angola vinham principalmente dos portos de Luanda e Benguela. Os negros Moçambique embarcaram na costa leste da África. Entre os negros Mina, trazidos para Minas Gerais, um grupo vinha de regiões de mineração de ouro, no interior do antigo Império do Mali, um reino rico e poderoso, que existiu na África Ocidental entre 1230 e 1600 aproximadamente. Mulheres vindas do Mali sabiam, por tradição, procurar faíscas de ouro em terrenos de mineração já explorados e abandonados. Esse conhecimento era aproveitado pelos antigos senhores de escravos, que, quando eram mineradores, gostavam de tê-las por perto para dar sorte. Diziam: os negros de Moçambique vinham geralmente de uma região islamizada, de longa tradição nas técnicas de mineração e de fundição de metais, e eram experientes no uso da pedra-sabão. Desde o século XVIII, os negros sempre foram pelo menos 30% do total da população mineira. Hoje, a população negra de Minas Gerais é a terceira maior do país. A primeira é a de São Paulo e a segunda é a da Bahia. O negro é sujeito ativo que participou e participa da vida social, econômica, cultural e dos destinos do Estado. A escravidão foi uma das formas dominantes da organização da mão de obra para a exploração do ouro, mas o trabalho forçado não foi capaz
capaz de apagar os ideais, os desejos, a capacidade de reação e de mudança herdada da nobreza e dignidade dos reinos africanos.